Olá, caros amigos do YouTube, eu sou Kátia Magalhães, sejam todos muito bem-vindos ao canal Chá com Debate, o seu espaço de interlocução livre e democrática na internet. Hoje, saindo um pouco da rotina do nosso noticiário, começo este vídeo com uma indagação para vocês. De que modo vocês resistiriam, vocês manteriam o seu moral, o seu ânimo, num campo de concentração, num campo de prisioneiros sob um regime totalitário extremamente perverso? Bom, aceitam uma sugestão? Talvez por meio da arte. E aí vocês podem estar aí diante do vídeo e me perguntar, Kátia, isso soaria irreal, beirando o desumano. Não, de modo algum. Nem fantasioso, muito menos irreal, tampouco desumano. Isso de fato ocorreu com um determinado grupo de prisioneiros, de soldados poloneses que nos anos de 1940 e 41 caíram nas mãos dos soviéticos e foram parar num gulag na extinta União Soviética. Para quem não sabe, gulags eram prisões dos soviéticos, dos comunistas, onde eles enfiavam seus inimigos políticos, pensadores contrários ao regime, ou seja, pessoas que fossem julgadas um tanto indesejáveis, entre aspas, por esse regime que costuma ser idealizado por alguma parcela da população que, de fato, pouco ou nada sabe sobre os seus intestinos, incluindo-se aí os gulags. Mas voltando à nossa história de hoje. Isso ocorreu com esse grupo de prisioneiros que, durante os longos anos de confinamento, de prisão em 40 e 41, após dias inteiros em campos de trabalhos forçados, duríssimos, se reuniam ao final de sua jornada, no refeitório de um antigo convento, que também havia sido confiscado pelos comunistas e que servia de refeitório para os prisioneiros. À noite, esse determinado grupo lá se reunia para quê? Para debaterem assuntos os mais diversos, da preferência de cada um dos membros do grupo. E aí havia debates sobre temas de engenharia, arquitetura, desenho, matemática, história, pintura, música, literatura. E nesse grupo se encontrava o senhor Josef Sapsky, então soldado, que veio a se tornar pintor e escritor, e que em seus seminários para esse grupo abordava a obra de ninguém menos que o portentoso escritor francês Marcel Proust. E o sumário desses seminários se encontra transcrito nessa bela obra Proust contra a Degradação, que eu vou resenhar um pouco aqui com vocês, tomando a liberdade, me perdoem se isso implicar numa determinada extensão do vídeo, mas realmente é um apelo irresistível, tomando a liberdade de acrescentar alguns comentários pessoais meus às notáveis observações de Chomsky. Então, como Chomsky entrou em contato com a obra de Proust, escritor que viveu e trabalhou sobretudo durante a conhecida Belle Époque, antes da Primeira Guerra e durante a Primeira Guerra, e que havia falecido em 1922. Em 24, alguns escritos da obra Em Busca do Tempo Perdido caíram em mãos de Chomsky, e ele começou a lê-los, de forma avulsa, de forma descompromissada. Poucos anos depois, tratando-se de um episódio de febre tifoide, vejam vocês, que o deixou preso ao leito, ele teve tempo suficiente, aí sim, para se aprofundar, para verdadeiramente incorporar, devorar a grandiosa obra de Proust, Em Busca do Tempo Perdido. E aí,
Tchatsky, em seu livro, que eu já mostrei a vocês, começa tratando de um aspecto formal da frase de Proust, que foi um aspecto, um tipo de frase, por assim dizer, que revolucionou a história da literatura no mundo. Por quê? Porque eram frases, em sua maioria, longuíssimas, de mais de uma página, e que, apesar de sua dimensão verdadeiramente centopeica, conseguiam se manter de uma clareza solar. Por quê? Porque Proust verdadeiramente cortava algumas de suas ideias principais, que eram as orações principais, e lá inseria interpolações, lembranças de fatos, comentários pessoais sobre uma determinada pessoa, sobre uma determinada roupa, que longe de criarem confusão no leitor, só nos oferecem adornos para essa pérola que é a frase do Proust, uma peculiaridade, aliás, uma peculiaridade sua, desde tenríssima idade, no liceu, em que seu professor de francês tecia o seguinte comentário: o Sr. Proust escreve bem, porém com frases muito longas. Mal sabia ele que essa frase, que revelava o completo domínio do autor sobre o idioma francês, se tornaria um dos grandes traços distintivos do genial Proust. E agora uma pequena observação minha. A obra Em Busca do Tempo Perdido é uma obra narrada na primeira pessoa, por um determinado eu, que é quem? É um eu, não é o próprio Proust, como dizem todos os comentaristas, os críticos de Proust. É um alter ego do Proust, que com ele sim guarda diversas semelhanças, sem ser o próprio. E esse alter ego, esse eu, é conhecido na crítica literária como o narrador, e assim será tratado no vídeo de hoje. Então, vamos à obra. O narrador, assim como o próprio Proust, era um jovem bastante abastado, afortunado, que desde pequeno, desde muito jovem, sonhava em ser escritor. Ele tentava, ele se esforçava, mas não saía nada que valesse muito a pena. Ele escrevia artigos para os jornais da moda franceses, ele fazia alguns pastiches literários. O que são pastiches? Pastiches são pequenas peças, contos, artigos, onde o escritor imita o estilo de outro determinado escritor. Então ele fazia certos pastiches com genialidade, de Flaubert, de Balzac, algo muito parecido na música, para os nossos amigos músicos que estiverem ouvindo, como uma improvisação ao estilo de um certo compositor, ao estilo de Bach, de Mozart, de Beethoven. Esses eram os pastiches. Porém, o narrador não conseguia encontrar o seu tema, ele tanto ansiava por escrever, mas não sabia sobre o quê. E também não conseguia produzir nada de muito robusto. E aí, em um determinado baile, no famosíssimo baile de quem vem a se tornar a princesa de Guermantes, na obra de Proust, o narrador chega a esse baile já bem mais velho, depois de ter perdido sua mãe, sua avó, de ter tido essas rupturas emocionais extremamente fortes para ele, quase que conformado com a sua própria mediocridade, entre aspas, e com a doença, uma doença respiratória que o afligia desde muito pequeno. Ele chega a esse baile e aí ele depara no salão com um desnível entre os planos, entre o plano da entrada e o plano do baile. E esse desnível evoca em sua mente um desnível muito semelhante que ele havia visto tantos anos antes na Praça de São Marco, em Veneza.
E aí está a chave da sua obra inteira. Naquele minuto preciso, ele se dá conta de que a obra está diante dele. Falta apenas alguém que venha a executá-la, a colocá-la no papel. E ele se dá conta também, ele tem uma verdadeira revelação de que só ele, só e somente só ele, poderia ressuscitar tantos amigos, ressuscitar em termos metafóricos, por favor, tantos amigos que ele havia perdido para a morte, que ele havia perdido inclusive na própria Primeira Guerra Mundial, rejuvenescer tantas pessoas que naquele baile ele viu envelhecidas, corroídas pelo tempo. Somente ele tinha a chave para fazê-lo. E aí ele se dedica por completo, full time a essa obra e compreende que, na verdade, o grande protagonista da obra, do Em Busca do Tempo Perdido, é o tempo em si. E qual a chave, no sentir do narrador, para manter esse tempo como que congelado, para evitar o lapso, a própria passagem do tempo? São as impressões, pelo que ele denomina de memória involuntária, vamos chegar a ela, e a arte, em suas diversas manifestações, na pintura, na música, no teatro. Vamos à memória involuntária. Foi pela memória involuntária, pela visão e pela percepção do desnível que ele descobre a chave para o seu grandioso trabalho. É pela memória involuntária, pelo gosto de um determinado biscoitinho doce, conhecido como Madeleine, que o narrador, no fio da memória, retorna aos seus primeiros anos de vida, aquele garotinho frágil, extremamente tímido, de saúde muito precária, que sofria dos pulmões, era asmático e que ansiava toda noite antes de dormir pelo beijo da mãe. E aí Tchaikovsky nos coloca com mestria uma cena lindíssima do primeiro livro, do Caminho de Swan, do primeiro livro do Em Busca do Tempo Perdido, onde o narrador está bastante agitado, aguardando o beijo da mãe que não vem, e desce da sua cama e depara com a mãe e com o pai, receando a reação do pai, que o pai demonstrasse algum tipo de raiva, de chateação, e muito pelo contrário, o pai se mostra muito afetuoso e permite, concede àquela pequena criança, ao pequeno Marcel, a companhia da mãe ao longo de toda a noite. É essa memória involuntária. E por que involuntária? Porque é uma memória que o narrador não necessita de qualquer esforço para alcançar. Ele come, ele ingere, ele sorve aquele biscoitinho com chá de tilha, e essa memória, essa lembrança vem imediatamente à sua mente. E aí se desenrolam todas as figuras que povoaram a sua infância, a sua juventude. Se desenrola, por exemplo, a curiosíssima figura de Swan. Quem era Swan? Era um jovem burguês, bem endinheirado, de muitíssimo bom gosto, grande apreciador de artes, que sonhava em redigir um estudo sobre o pintor holandês, sobre pintura flamenca, mais especificamente na figura do pintor holandês Vermeer. Quem tiver visto o filme Moça com Brincos de Pérola é exatamente aquele pintor. E, por ironia do destino ou por falta de sorte, Swan jamais conseguiu deixar essa obra. Swan, um jovem bastante endinheirado, conhece no salão de Madame Verdurin uma burguesa também muito endinheirada, snob, patronesse de grandes artistas da época, de músicos, de pintores. Ele conhece nesse salão uma moça de nome Odete. E quem era Odete?
Odete, na época, era o que se chamaria uma cocote, traduzindo para palavras atuais, uma garota de programa de luxo. E Swan se apaixona por essa moça, Odete, que curiosamente sequer fazia o seu tipo. Isso é muito reiterado ao longo da obra. E aí, Sapsky nos traz um relato belíssimo, comovente, da narrativa do amor de Swan, o amor de Swan por Odete, que na verdade é muito mais paixão, é muito mais obsessão que amor em si. Um relato de ciúme constante, do desespero, de querer saber onde está aquele ente amado e da dor de pensar que o ente amado não estava com outros amantes, mas estava sozinha quando estava longe dele e preferia o tédio da solidão à companhia de Swan. Isso é muito bem colocado por Zapsky e objeto de lindas descrições no Em Busca do Tempo Perdido. Também Swan vivencia suas memórias involuntárias, sua memória involuntária. Por ocasião de um baile em que ele se encontrava na casa da duquesa de Guermantes, sem Odete, quando Odete ainda estava separada dele, ele escuta repentinamente uma pequena frase musical de uma sonata de um compositor fictício, muito em voga na época, o compositor Vinteuil, que tem um papel muito relevante no Em Busca do Tempo Perdido. Swan escuta essa pequena frase e, de repente, se derrete em lágrimas, cai em lágrimas, lembrando daquele seu amor infeliz, daquele seu amor que não conseguia chegar a bom termo. Vejam, com aquela moça que sequer fazia o seu tipo. E aí, temos no Amor de Swan a primeira colocação do narrador sobre a sua decepção em relação aos amores românticos, que Zapsky coloca com tanta fluência em plena prisão, em pleno confinamento num campo de concentração. E ainda sobre o narrador se mostra muito cético em relação aos amores românticos. E quais foram eles? Primeiro, lá na tenra infância, foi uma enorme admiração, quase uma fixação pela figura da duquesa de Guermantes, mulher de enorme tradição nobiliárquica, de família que remontava a nobres, a aristocratas da Idade Média, e o narrador, quando pequeno, se via fascinado pelos vestidos, pelos modos daquela mulher encantadora. Mais tarde, temos uma paixão do narrador por Gilberte. Gilberte vem a ser filha de Swan e Odete, que o narrador encontrava no Bois de Boulogne, ansiando por esse encontro todos os dias e inclusive chega a se irritar, chega a se aborrecer com a avó que ele tanto adorava e que encarna os principais elementos da própria mãe do Proust, é quase que uma personificação da mãe do Proust. Ele se aborrece com a avó quando a avó que o acompanhava a esses passeios no Bois de Boulogne se atrasa um pouco e ele demora alguns poucos minutos para encontrar a tão amada Gilberta. E, por fim, temos a grande paixão do narrador, que é Albertine. Albertine, que ele, com a qual, como destacado por Chapsky, ele mantém uma relação que guarda grandes paralelos com a relação entre Odete e Swan, em termos de ciúme, em termos de dúvida sobre o sentimento daquele ser amado, de dúvida acerca de onde estaria aquele ser amado nos períodos de ausência. Então, Albertine, que ele conhece na fictícia praia de Balbec, que na verdade são praias do norte da França, que ele frequentava com sua avó, em temporadas de veraneio, que se estendiam por 2, 3 meses.
ele conhece Libertine em meio a um grupo de jovens moças que estão em flor. Por isso, a sombra das raparigas em flor. Por que em flor? Porque estão desabrochando para a vida. É aquela fase da puberdade entre a menina que sai de uma idade tenra, de uma idade infantil e passa a ser mulher. E é exatamente aí que o narrador conhece a Albertine, se apaixona, ou pelo menos acha que se apaixona, na verdade nutre uma enorme obsessão por ela, chega a aprisioná-la em casa, até o ponto que ela fuja dele, não aguentando tantos ciúmes, tanta obsessão em torno de sua figura. E a Albertina, agora vem um comentário pessoal que eu me permito, do qual Tchaikovsky não trata. A Albertina é uma figura muito curiosa, porque é uma figura que por si só é envolta em névoas, em muitas dúvidas, é uma figura que fala pouco, é uma figura que nós, leitores, conhecemos muito mais pela própria percepção do narrador do que pela sua própria fala, pelos seus dizeres. E os poucos dizeres em resposta às perguntas ciumentas do narrador, os poucos dizeres pareciam negar na prática os fatos, negar as evidências que chegavam ao conhecimento do narrador. E aí acho até que Albertine guarda uma similaridade, uma semelhança com a nossa Capitu, do Dom Casmurro, do Machado de Assis. Acho que a relação entre eles guarda uma determinada analogia, uma relação marcada por dúvidas, por insegurança da parte do narrador e do Bentinho, por uma obscuridade gigantesca em torno do objeto amado. Bom, mas aí também já estou divagando demais. Podemos deixar esse assunto para um outro chá, se for do interesse de vocês. Então, encerrando a parte dos amores românticos do narrador, a conclusão a que ele chega é que o amor romântico é mesmo apenas uma grande fonte de decepção e que um artista que pretenda verdadeiramente exercer a sua arte tem mesmo de ser só, de viver só. Essa é a triste conclusão a qual ele chega. Enfim, temos um personagem também abordado por Tchaikovsky, sobre o qual falaremos um pouco mais aqui, que é o Barão de Charlus, também pertencente a essa família dos Guermantes, sobre a qual já tratei um pouco nesse vídeo, uma família muito aristocrática, e que esse personagem, Barão de Charlus, quando conhece o narrador, ele humilha o narrador, ele olha por cima para o narrador, que na época era um rapazinho jovem que estava tentando se introduzir nesses salões, nessa altíssima sociedade parisiense. E a trajetória do Charlus é muito curiosa, porque a forma como o narrador o enxerga ao longo de toda a obra vai literalmente do apogeu ao declínio. Do apogeu, quando o Charlus humilha o narrador numa biblioteca, o trata por baixo, e em seguida, lá pelo meio da obra, e aí é uma cena extremamente bonita, uma cena lírica, que é a cena que abre o livro Sodoma e Gomorra e abre a percepção do narrador para o universo de Sodoma e Gomorra, que é onde o narrador, escondido por trás de um muro, percebe as relações carnais entre Charlus, até então supostamente tão viril, tão masculino, e seu amigo Jupian. E aí o narrador traça uma enorme analogia entre aquela cena e a cena de polinização que ocorre na natureza. A meu ver, é um dos trechos mais lindos com os quais eu já deparei em tudo que eu li. Essa é a minha percepção. Leiam e vejam se vocês concordam comigo. Vocês podem discordar, adoraria ouvir os comentários. Então, Charlus começa a revelar esse seu lado homossexual e depois de desnudar
sua condição como tal naquela Paris do início do século XX, onde esse tipo de condição não tinha nenhuma aceitação, Charles passa a ser extremamente marginalizado na sociedade e aí vivencia um declínio. Ele está bem mais velho já a essa altura, também ele foi corroído pelo tempo, pela passagem do tempo, e nós vemos Charlize, já no final da obra, extremamente senil, entregando-se a episódios grotescos em bordéis de homens, episódios envolvendo sadomasoquismo, envolvendo sofrimento, que mostra uma pessoa completamente demenciada, que equiparava os bombardeios alemães da Primeira Guerra à cavalgada das Valquírias. Vejam vocês o estado mental em que se encontrava essa pessoa. Bom, sem me alongar mais do que já fiz sobre o livro de Chapsky e muito menos sobre a obra de Proust, sugiro veementemente a leitura de ambos, inclusive destacando que temos ótimas traduções de Proust para o português, feitas também por grandes literatos nossos, como Carlos Drummond de Andrade e outros. Aqui eu verdadeiramente pretendia chegar com essa breve resenha. Primeiro, eu gostaria de comentar um pouco com vocês acerca da força da memória. É muito impressionante que alguém como Chapsky, que não dispunha dos livros de Proust em mão naqueles tristes anos de 40 e 41, por quê? Porque Proust era um autor proibido na União Soviética, era uma leitura proibida pelo comunismo, considerada uma leitura burguesa, literatura burguesa e decadente. Que pobreza de espírito! Então, sem dispor dos exemplares à mão, ele consegue tecer todos esses comentários e reproduzir algumas frases numa reprodução idêntica à obra de Proust, apenas com a força da memória, com aquela obra que tantos anos atrás ele tinha devorado e que tinha se incorporado a ele. E a nossa pequena conclusão nesse vídeo de hoje, que eu gostaria de deixar para a reflexão de vocês, é a força do indivíduo, a força de superação daquele indivíduo que não se deixa abater, que não se deixa humilhar por um regime tão cruel, por um regime totalitário, e que mantém o seu moral, mantém a sua sanidade mental como? Pescando as pérolas dessa obra de arte, que é Em Busca do Tempo Perdido. E agora vai uma mensagem otimista que eu gostaria de compartilhar com vocês. Se o próprio Proust conseguiu vencer uma doença terrível que o atormentava desde os tenros anos, conseguiu passar pela Primeira Guerra Mundial, conseguiu chegar e legar para nós a sua obra imortal. Se Chapsky conseguiu, em um campo de concentração soviético, trazer à tona todas essas lembranças, todas essas sensações, conseguiu nos deixar essa obra, será que nós não podemos conseguir, muito inspirados na arte, muito inspirados nas impressões mais nobres que ela nos causa, contornar e superar todas essas dificuldades que temos vivenciado? E aí me refiro a essa pandemia pavorosa desse vírus, a todas as nossas condições políticas e econômicas. Esse é um chamado à reflexão, um chamado bastante otimista, e acho que sim, acho que a exemplo dessas duas pessoas, sobretudo de Chapsky, cujas condições de vida naquele campo de concentração fazem a vida da maior parte de nós parecer um sonho dourado, um verdadeiro paraíso, acho que sim, acho que temos plenas condições de superar, usando, dentre outros meios, essa poderosa ferramenta que é a evocação da arte.
Bom, essas eram as minhas reflexões para hoje. Se tiverem gostado desse vídeo, deixem seus likes, comentem. Por hoje me despeço e até o próximo Chá com Debate.